Fala, meus queridos, tudo bem? Eu sou o professor Rafael Dias e esse é o canal Natureza ao Cubo. O meu objetivo, junto com o professor Kevin e com o professor Vitor, é ajudar você a gabaritar a prova de Ciências da Natureza do PAS. Agora você vai ter acesso a uma resolução completa de uma prova de Física. Só que antes, eu queria que você já deixasse o like no vídeo, já se inscrevesse no canal para dar aquela força pra gente, beleza? Vamos nessa? Então vamos lá, galera. Vamos resolver mais uma prova aqui. Essa é do subprograma de 2015 a 2017. E como é a terceira etapa, foi aplicada então em 2017. Bom, a primeira questão, ela mostra esse circuito aí bem complexo, certo? Mas basicamente ele se trata de um sistema aqui de funcionamento de um metrô, sistema de metrô. Então eu vou ler o texto porque a interpretação dessa questão pode ser um pouco complicada, né? O entendimento do desenho e tal. Então, nesse caso, eu vou ler junto com vocês. Quem já leu pode olhar aí na descrição do vídeo o minuto onde eu começo a resolver o primeiro item de fato, beleza? E quem leu e não entendeu nada ou não leu ainda, acompanha aqui junto comigo. A figura 1 representa o esquema elétrico simplificado de um bonde, que é energizado por meio de um coletor conectado à rede de alimentação. A corrente que chega ao motor é controlada pelo reostato, cuja resistência pode variar entre 5 valores, de acordo com as 5 posições identificadas pelas letras A, E, de A até E, né? Então, um reostato, pessoal, é um resistor que tem a resistência variável, tá? Então, ele botou aqui reostato, cuja resistência pode variar entre 5 valores. E aí, como que eu posso variar esses valores? Assim, ó, eu pego essa chavezinha H, ó, e posso mudar ela de posição. Então, se eu ligar aqui, ó, pum, a corrente elétrica aqui tem que estar fechado também, né? A chave geral. A corrente elétrica vai vir lá do coletor, que ele deve comentar já já, passa pelo fusível, passa por aqui e vem, ó. Puf, aí ela vem no primeiro resistor. Você repara que ele está conectado, ó, com o próximo. Então passa por esse, vai passar por todos os resistores e depois vai lá pro sistema lá do trem, que já não interessa muito pra gente mais. Agora, se eu pegar esse H aqui, ó, e ligar em outro, por exemplo, no B, aí ele já vai passar pelo B, pelo C, o D, o E, mas não passa pelo A. Então, eu diminuí a resistência total, né? Se a gente reparar, não está desenhado igualzinho a gente estudou. Mas do A, ó, a corrente passa por ele, a mesma corrente passa no B, a mesma no C, a mesma no D, a mesma no E. Então, eles estão associados em série. A resistência equivalente disso aqui vai ser somada. Então, se eu ligar só no B, aí vai ser a resistência do B, mais o C, mais o D, mais o E. Se eu ligar no C, aí eu tiro essa B aqui, ó, e a resistência equivalente diminui. Tranquilo? Então, assim segue. Continuando. Nessa figura são mostrados também a chave de reversão e o freio do motor, que tem o propósito de controlar o sentido e a velocidade do bonde. Então tá aqui, ó, chave de reversão e freio do motor. Não precisa entender como funciona, né? Só informação extra aqui. No reostato, as unidades individuais A e E são todas iguais e compostas por fios de seção circular com área A, resistividade ρ e comprimento L. Aqui a gente já pensa na segunda lei de Ohm, né? Como exemplificado na figura 2. Então tá aqui, ó. Cada um desses tem um mesmo valor de resistência, R. Vamos supor. Se eu ligar aqui no E, eu vou ter uma resistência equivalente R. Se eu ligar no D, vai ser R mais R, 2R, e assim sucessivamente, tá? A figura 3 ilustra um circuito simplificado do controle do bonde, em que RE representa o reostato, M o motor e RF a resistência do fusível. Então ele tem aqui já, ó, do jeito que a gente está mais acostumado a ver um circuito elétrico desenhado, né? Uma fonte, a resistência RF é do fusível, que é esse cara que está conectado aqui, ó, no circuito. RE é o reostato, é todo esse trenzão aqui, ó. Então quando você tem assim esse desenho com a setinha, é como se a setinha pudesse se mover, né? E você escolher o valor da resistência, beleza? Então geralmente é um desenho utilizado para reostato. E esse M aqui é o motor, né, para onde vai essa energia toda aí. Então vamos lá. Considerando as informações, né, julgue os itens e tal. O 93 é tipo C. Item 89. Se o motor não fosse considerado um sistema elétrico ideal, então, no circuito da figura 3, seria necessário inserir um resistor para representar a sua resistência interna. Aqui no texto, ó, ele falou, considerando que todos os componentes no circuito sejam ideais. Então, se não fosse, né, eu teria que colocar aqui representando uma resistência interna? Teria, sim.
O gerador, quando ele não é ideal, ele tem uma resistência interna, eu teria que representar isso. Esse RF não é uma resistência interna, né? Ele é a resistência do fusível. Então o item está correto. Tranquilaço. Considere que uma pessoa caia sobre os trilhos do bonde, com a mão esquerda apoiada sobre um trilho e o pé direito descalço apoiado sobre o outro. Nessa situação, de acordo com o esquema da figura 2, desculpa, da figura 1, haveria passagem de corrente elétrica pelo coração dessa pessoa, de modo que seu ritmo cardíaco seria afetado. Então, gente, essa questão foi anulada. Por quê? Porque de acordo com a figura 1, eu não tenho como responder essa questão, né? Qual que seria a ideia aqui? Os dois trilhos, eles deveriam formar um circuito aberto. E aí eu encostando em um e no outro, eu fecharia esse circuito e ia passar a corrente elétrica pelo meu corpo. Então, se essa corrente passar no meu coração, isso aí vai acontecer, né? O ritmo cardíaco vai ser afetado e a pessoa pode ter um ataque cardíaco em decorrência disso. Porém, a figura ela não me mostra como a corrente vai passar por esses trilhos, né? Pelos dois trilhos. Ela, na verdade, põe só um fio aqui, ó, e põe esse símbolo, que geralmente é usado para aterramento. Ele colocou esse símbolo daqui para frente ao trilho e não interessa como é que vai ser isso, né? Então, pela figura, não dá para eu responder. Por isso, o item foi anulado. Item 91. O circuito mostrado na figura 3 continuaria protegido se o fusível fosse conectado em paralelo com o reostato. Ó, se eu colocasse o fusível em paralelo com o reostato aqui, ó, e tirasse daqui, né? Não tem mais esse cara. O circuito ainda está protegido? Não ia, gente. Por quê? Qual a função do fusível? Ele tem um fiozinho que ele aguenta uma certa corrente elétrica, né? Ele é um resistor, ele vai esquentar, e aí se a corrente for muito alta, ele vai esquentar muito e vai arrebentar. E esse fio arrebentando, eu abro o circuito. Então, se o FR nessa posição, o fusível queimar, né? A corrente elétrica passa de parar pelo circuito, e aí a intenção disso é o quê? Que esse fusível aguente a corrente suficiente para o circuito funcionar, porém, se for passar uma corrente muito grande, que queimaria algum outro componente do circuito, ao invés disso, ela queima o fusível primeiro, e essa corrente não passa. Essa corrente não passando, você protegeu o circuito, depois você vai lá, troca o fusível e tá tudo bem. Agora, se eu ligar ele em paralelo, quando esse fusível queimar aqui, ó, pá, a corrente ainda pode passar, né? Se eu pensar no sentido real aqui, ó, essa chave fechada, a corrente ainda pode passar, ignorando completamente isso aqui, ó. Vai passar pelo reostato, passar pelo motor, tranquilamente. Então, ligar o fusível em paralelo não funciona, ele tem que estar em série com todo o meu circuito, tá? E ele tem que ser a primeira componente aqui, ó, que a corrente elétrica vai atravessar. Então, isso aqui está errado. Se o fio de uma unidade individual do reostato, mostrada na figura 2, for substituído por outro de raio igual a 1/4 do valor original, então a resistência associada será reduzida para metade do valor inicial. Olha lá no enunciado a gente viu que ia falar da segunda lei de Ohm, né? A segunda lei de Ohm diz que a resistência ela é proporcional à resistividade do material, ao comprimento do fio, né, do resistor, e a área de seção transversal desse resistor. Então, imagina um fio aqui, ó, tá aqui o meu fio, e ele vai ser atravessado por uma corrente, e vai oferecer uma resistência a isso. Quanto maior essa área aqui, ó, menor vai ser a minha resistência. Então, se eu duplicar a área, eu divido a resistência por 2. Se eu triplicar a área, eu divido a resistência por 3, assim por diante. Vai ser inversamente proporcional. E aí, só que o que acontece? Ele falou, ó, substituir por um raio igual a 1/4 do valor original. Ele não está falando de área, ele está falando de raio. E a área é igual a πr ao quadrado. Então, a área é proporcional ao quadrado do raio. Então, olha só. Se eu diminuísse a área para 1/4, a resistência ia ser multiplicada por 4. Aqui ele já falou que ia ser reduzido. Ó, já está errado de cara, nem precisa analisar muito. Mas vamos só para a gente entender legal. Se eu pegar, ó, vamos chamar isso de R1. Se eu pegar um raio R2, que é 1/4 do R1, e aí na hora que eu substituir isso aqui, ó, a minha área 2 vai ficar como? Essa era a área 1. Vai ser π vezes o raio 2 ao quadrado. Só que o raio 2, ele é igual a 1/4 do raio 1. Então, quando eu levar isso ao quadrado, a área 2 vai ser π. 1/4 ao quadrado é 1 sobre 16. E R1 ao quadrado é R1 ao quadrado. Vou pôr assim, ó, tá? Então, olha só. πr1 ao quadrado era a área 1. Então, isso aqui é a área 1. Ó. Eu achei que a área 2 é a área 1 dividido por 16. Então, se eu dividir a área por 16, eu multiplico a resistência por 16. Ela vai ser 16 vezes maior. Aqui ele está dizendo que vai ser reduzida.
Só dele dizer que é reduzida, né? Se eu diminuir o raio, eu diminuir a área. Então a resistência aumenta e não diminui. Então nem precisava analisar muita coisa não, tá? Eu estou analisando só para a gente aproveitar a questão para discutir mais coisas. Considere que, enquanto o bonde se deslocava por um trajeto de 7 km, mediu-se a corrente através do reostato para 7 trechos de 1 km, em cada um dos quais era usada uma única posição do reostato. O gráfico a seguir mostra os valores proporcionais das correntes medidas ao longo desse trajeto. Então eu tenho aqui, ó, corrente de 0,2, ela aumenta um pouquinho aqui, ó, então 0,25 mais ou menos, vai para 0,5, aumenta para 1, mantém, diminui, diminui. A partir dessas informações, assinale a opção que corresponde à sequência correta de posições no reostato para cada um dos 7 trechos em que a corrente foi medida. Então eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 posições diferentes, percebem? Essa última é igual à primeira e essas duas aqui são iguais, ó. Eu tenho 5 valores de corrente diferentes em 7 posições, né? Isso que eu quis dizer. Então eu preciso entender o seguinte, ó. De acordo com a primeira lei de Ohm, se eu tiver uma mesma DDP, né, que no caso é a DDP lá do gerador, a resistência e a corrente são inversamente proporcionais. Então, nesse ponto onde eu tenho maior corrente, é onde eu preciso ter a menor resistência. Não me interessa o valor, porque eu tenho aqui 5 valores de corrente e aqui eu tenho 5 posições de resistor, né? Então, como eu já tinha explicado ali atrás, ó, se eu ligar no E, a resistência vai ser R. Se eu ligar no D, eu vou ter o dobro. Então, vai aumentar a resistência, essa corrente tem que cair pela metade. Então, olha só, onde eu tenho maior corrente, é porque eu tenho menor resistência. Então, estou na posição E, ó. 1, 2, 3, 4, 5. O 4 e o 5 tem que ser E, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Já marquei aqui, ó. Pum, porque não tem outra opção igual, né? Aqui tem que ser o D, porque eu coloquei aqui, ó. Eu vou dobrar a resistência, a minha corrente caiu pela metade. Aí aqui vai diminuir ainda mais, aqui, aí tem que tomar um cuidado, ó. Aqui a gente já respondeu, né? Mas a corrente nesse ponto de 5 a 6 é maior, um pouco maior do que a corrente de 1 para 2. Então a resistência, primeiro eu tenho essa aqui, depois esse, depois vem para cá, né? Então aqui no ponto C, que eu tenho 3R, vai ser essa corrente. Depois no ponto B vem para cá e no ponto A finalmente vem para cá e para cá, né? Então aqui é C, aqui é B e aqui A e A repetido. Então nossa resposta fica a letra B. Ó, aqui ele colocou um mecanismo onde eu vou ter uma corrente que vai sair dessa escova N, vai fazer esse caminho, tá desenhado aqui, ó, cargazinhas negativas, tá vendo? Tem esse detalhe, o menoszinho, ó. Então, o sentido real da corrente desce, passa aqui, ó, tem essa parte aqui que vai passar por dentro e vai chegar na escova M. Então, esse é o caminho do sentido real da corrente. E aí tem um campo magnético que ele está me dando aqui, ó. Ele está dizendo, o que é esse BZ aqui, ó? É porque o campo está no sentido desse vetorzinho Z, é um vetor unitário, né? Só para mostrar a direção dele, tá? Que o campo está para cima. Então tem um campo magnético atravessando isso tudo aqui, ó. Ele só botou umas setinhas com o sentido. No texto ele fala, né, que toda essa espira está imersa no campo, beleza? Não vou ler o texto todo não, porque não precisa. Na situação da figura apresentada, a corrente elétrica convencional entra no terminal identificado pela letra M e sai pelo terminal identificado pela letra N. Ó, então, como a gente tinha analisado no início, ó, a corrente no sentido real, porque ele desenhou cargas negativas, seriam os elétrons se movimentando, né? Então ela sai da escova N, dá a volta e chega na M. Esse é o sentido real. O convencional é o contrário, ele sairia do M, é como se fossem cargas positivas, né? Então elas fariam exatamente o sentido contrário, depois ia chegar no N. Ele falou que a corrente convencional entra no terminal identificado pela letra M e sai pelo terminal identificado pela letra N. É isso mesmo, né? Certinho. Na situação da figura apresentada, o vetor força F, que atua no lado inferior da espira condutora, tem a direção X e sentido saindo da folha de papel. X é esse aqui, ó, certo? A direção. Que é entrando, é uma direção que está entrando ou saindo do papel, uma direção perpendicular à folha do papel, ao plano do papel, né? Papel, no caso, pensando na situação de prova, né? Aqui você tem que pensar na tela. O sentido de X é perpendicular, ou seja, faz um ângulo de 90 graus com a tela. Aqui, para determinar isso, eu vou usar a regra da mão direita. E aí, deixa eu ver, tá espelhado, né? Essa é a minha mão esquerda, eu sou canhoto, tá? Então, eu tô escrevendo com essa mão, essa é a minha mão direita. Você vai fazer aí o seguinte, ó. Esses dedos
você vai apontar no sentido do campo, beleza? Esse dedo aqui, ó, você vai apontar para o sentido da velocidade das cargas positivas, ou então o sentido da corrente convencional. No caso, ele quer na barra de baixo, ali onde está escrito um Fzinho amarelo, tá vendo? Essa força aqui que ele quer, ó. Então a corrente real tá para cá, a convencional tá para cá. Então eu vou virar meu dedo para o sentido dessa corrente, ó. E para onde eu der o tapa, pum, na minha cara, é o sentido que a força está vindo. Então a força está saindo da tela do computador e vindo aqui, ó, em direção à minha cara. Então ela está saindo da folha do papel, corretíssimo, ok? Aí no caso, se ficou espelhado aí, que eu acho que é o caso, você faz isso que eu estou falando. Você vai pôr os dedos aqui apontando para o sentido do campo, o polegar apontando para o sentido da corrente real, e para onde você der o tapa é onde atua a força elétrica, tá? Se você quiser pegar o sentido da corrente convencional, você tem que trocar o tipo de tapa que você dá. Seria aquele tapa de novela mexicana, assim, ó. Beleza? E aí você daria o mesmo resultado. Tanto faz, então. Só que aí é bom a gente pensar só de um jeito, né? Campo, sentido convencional. Então, onde eu der o tapa, é para onde a força vai. Item 96. O vetor força F que atua no lado inferior da espira condutora tem módulo superior a 0,1 newton. Olha só, o campo elétrico que atua em um fio condutor é calculado dessa fórmula aqui, ó. F é igual a B vezes I vezes L, isso se ele tiver perpendicular às linhas de campo, que é o caso, então eu não preciso colocar aqui, né, mais nada. B é o valor do campo, a questão me deu, falou que o módulo é 0,1 Tesla, I é a corrente elétrica que passa nesse fio, 1 ampere. Opa, não precisa pôr a unidade, né? E L é o comprimento desse fio, que no caso ele deu aqui a 0,3 metros. Obviamente aqui já não vai dar superior a 0,1, porque 0,1 vezes 1 não muda nada. E 0,1 vezes 0,3, esse valor vai diminuir, né? No caso vai para 0,03 Newton, tá errado. Item 97. A quantidade de elétrons que fluem por segundo na espira condutora é superior a 10 a 18. Olha só, eu tenho que a corrente, e aqui é importante entender, ó, o que é a quantidade de carga que flui na espira a cada 1 segundo, por segundo, é a corrente elétrica. Então, se eu pegar esse valor da corrente de 1 ampere, isso quer dizer que a carga que atravessa é de 1 coulomb para cada 1 segundo. Por isso a importância da teoria que a gente comentou lá no início, né? Beleza, só que 1 coulomb equivale a quantos elétrons? Aí eu posso pegar isso aqui, ó. Só lembrando a fórmula aqui rapidinho. Eu tenho que a carga total vai ser igual à carga de 1 elétron vezes o número total de elétrons. Isso é bem lógico, né? E aí o que acontece? A carga de um elétron foi dada. Ó, o número de elétrons eu não sei, mas a carga de 1 elétron é de 1,6 vezes 10 a menos 19, certo? Então a gente vem para cá, o seguinte, N é igual a 1 dividido por 1,6 vezes 10 a menos 19. Então meu N vai ser igual ao quê? Repara o seguinte, gente, se eu fizer 1 dividido por um número maior que 1, o resultado disso dá menor que 1, dá entre 0 e 1. No caso aqui dá 0,625. E esse 10 a menos 19 vai para cima com o sinal trocado, 10 a 18. Opa, aqui eu já dei uma adiantada raciocínio. Então é 10 a 19, na verdade, né? Positivo. Aí eu vou escrever essa notação científica. Então vou andar uma casa para cá, vírgula, porque eu quero N entre 1 e 10, maior ou igual a 1 e menor que 10. Então 0 é menor que 1, 0,6 no caso, mais 6,25 é maior que 1 e é menor que 10. Então beleza. Só que aí quando eu fiz isso, eu tenho que diminuir um aqui, ó, 10 a 18, né? Então tenho na ordem de 6,25 vezes 10 a 18 elétrons. Ele falou que é superior a 10 a 18, é superior, né? 6,25 vezes 10 a 18 é superior do que 10 a 18, então tá certo. Item 98. O módulo do torque resultante no eixo de giro da espira condutora é proporcional à área do retângulo que representa a espira. Gente, olha que doido, essa questão é muito massa. Porque olha só, o torque ele depende da força e da distância, que é do ponto de aplicação da força até aquele eixo de rotação ou ponto fixo, né? Então a espira ela está girando em torno desse eixo aqui, ó. Então vou pegar essa força vezes essa distância, que é o R aqui, ó, ok? E o valor da força, como a gente viu, depende desse L, ó. A gente calculou no item anterior ali, já foi, né? Que depende desse L. Então, aqui a gente já pensa, pô, acho que depende sim.
Mas vamos tentar demonstrar isso matematicamente? Olha só, o torque, eu vou chamar de T mesmo, é força vezes a distância. Essa força é uma força magnética, então ela vai ser calculada por essa equação aqui, ó, B vezes I vezes L. Vezes o D, a distância de aplicação da força, é esse R aqui, que é metade desse comprimento todo aqui, ó. Vamos chamar esse comprimento aqui de Rzão. Ele é o dobro do Rzinho. Então, no lugar do D, eu poderia colocar Rzinho ou metade do Rzão, né? Eu vou pôr Rzão sobre 2. E esse L eu vou pôr maiúsculo só para ficar igual o L ali da figura que ele me deu. Agora, o que é L vezes R? B vezes I sobre 2 vezes L vezes R. O que é L vezes R? Ó, aqui é um retângulo, base vezes altura é a área dele, então vezes a área do retângulo. Então, o torque depende da área? Sim, é diretamente proporcional a ela. Então, tá certo o item. Dava para responder de forma um pouco mais intuitiva, mas eu quis demonstrar para vocês aqui matematicamente que a área aparece ali na fórmula se eu quiser calcular. No item 99, o fluxo do vetor campo magnético através da espira condutora será máximo quando a espira estiver com os lados menores paralelos ao eixo X. O eixo X é esse que aponta, a gente já falou sobre ele é perpendicular ao plano do papel, no nosso caso aqui o plano da tela, né? Então ele está perpendicular também às linhas de campo, tá vendo? Então se, ó, quando os lados menores forem paralelos ao eixo X, eu tenho a espira aqui, ó, e aqui são os lados menores, no caso esse lado Rzinho aqui, né, na verdade isso tudo, ó, é o lado menor. Se isso estiver paralelo ao eixo X, a espira vai deitar aqui, ó, né, e esses lados vão estar entrando e saindo do papel. E aí todo o campo magnético vai estar atravessando por dentro da espira, por toda a área dela. Então essa é a posição onde eu vou ter o fluxo magnético maior possível. Agora, quando ela estiver nessa posição, paralela às linhas de campo magnético, eu vou ter fluxo magnético igual a zero, né? Então, o fluxo vai ser máximo quando ela estiver nessa posição, mínimo nessa, então tá correto. Aqui, só para a gente lembrar um pouquinho da teoria, ó, se eu tenho aqui essa espira, pode ser circular ou retangular, tanto faz. Aqui é uma espira, e eu vou colocar aqui, ó, um vetorzinho perpendicular a essa espira aqui, ó, um vetorzinho V, beleza? Se esse vetor for paralelo às linhas de campo, vou pôr a linha de campo amarelinha aqui, ó, B, né? Se ele for paralelo à linha de campo, é onde eu tenho um fluxo máximo, beleza? Se ele for perpendicular, tem que olhar 3D aqui, viu, gente? Aqui, ó, perspectiva. Tá aqui a minha espira, esse vetorzinho aqui, ó, tá apontando para cá, e a linha de campo tá perpendicular, tá assim, ó. Percebe que ela não passa por dentro da área da espira, né? Aqui, ó, 90 graus. Então, nesse caso, o meu fluxo vai ser zero. Como a gente representa isso na equação que a gente usa para calcular? O fluxo magnético vai ser B vezes A vezes cosseno θ. Cosseno de zero é 1. Então, quando ele está paralelo, 0 graus, cosseno é 1. E se tiver 180 graus, é paralelo também, só que eu virando a espira para cá, seria menos 1, né? Tudo bem. Agora aqui, ó, 90 graus, cosseno de 90 é zero. Então, cosseno de 90 é zero, 0 vezes A vezes B dá um fluxo zero, ok? Então, aqui tá explicado bonitinho aí para você. E aqui chega aquele ponto que a gente pensa, meu Deus, que prova de física, hein? Enorme. Sim, essa prova teve 14 itens. Então, olha lá, 118. Esboce na figura a seguir o comportamento do potencial elétrico entre os pontos A e F do circuito. Então, tem um circuitozinho aqui, ó, uma DDP em A, aí eu vou para B sem passar por nenhum resistor. De B para C, eu atravesso esse resistor R1, então eu vou ter uma queda de potencial. De C para D, eu não atravesso nenhum resistor. De D para E, eu tenho outra queda. E de E para F, eu não atravesso nenhum resistor. Ele diz aqui, ó, que no ponto A, a DDP é de 600 volts. E no ponto F, o U2 é zero. Aqui, ó. Aqui essa resistência é de 400 ohms, o R1, e o R2 é de 200. Então, para eu saber qual é a queda de potencial em cada um, primeiro eu preciso saber a resistência equivalente. Como está em série, basta eu somar o valor das resistências. 400 mais 200 é igual a 600 ohms. Beleza. E agora eu quero saber a corrente que atravessa cada um. Então, eu tenho que U é igual a R vezes I. A DDP, ó, eu tenho 600 volts no ponto A e 0 no B. Então, a diferença é exatamente 600. A resistência equivalente também é 600. Então, meu I vai ter que valer quanto? 1, né? 1 ampere. Então, olha só, eu começo com um potencial de 600. De A para B ele não muda, porque eu não passei por nenhum resistor. De B para C ele vai ter uma queda. Essa queda é de quanto? R vezes I, onde R é o valor da resistência R1
e I é a corrente que atravessa ele. Então, se essa resistência é de 400, vezes 1, a queda é de 400. Então, eu vou para 200 aqui, ó. 600 menos 400, 200. Aí vem I. Agora, de C para D, ele não passou por nenhum resistor. Então, vou só botar aqui, ó, potencial não cai. Continua aqui no 200. E depois ele vai para zero, né? Então eu posso vir direto sem calcular nada, ó. Caiu aqui os outros 200 que faltavam e segue zero até o ponto F. Pronto, é esse o gráfico que ele quer. Item 119. Os dados obtidos por meio da técnica usada pela sonda Kepler permitem calcular o período de todos os planetas que orbitam a estrela, e não apenas o período do planeta observado. Aqui ele explica a seguinte técnica. A passagem de um planeta em frente a uma estrela produz uma pequena alteração periódica no brilho captado pelo fotômetro da sonda Kepler. A partir da mudança de brilho das estrelas e do período em que esse fenômeno acontece, cientistas calcularam o tamanho, o período e a distância que o planeta observado está em relação à estrela do seu sistema. Então, na lei de Kepler, a gente sabe o quê? Que o período ao quadrado dividido pelo raio ao cubo é constante. Essa constante, ela vai valer para todo o sistema que tem como centro, né, um determinado astro. Então, por exemplo, no sistema solar o Sol está no meio e os planetas estão orbitando ele. Então, se eu calcular a constante K para o planeta Terra, ela vai servir para qualquer outro planeta do sistema solar, beleza? Agora estou falando em relação à Terra. A Terra como centro, a Lua orbitando e vários satélites orbitando a Terra, satélites artificiais que a gente mesmo lançou, né? Então, vou ter que calcular esse valor de K para o sistema onde o planeta Terra é o astro que está sendo orbitado. Então, eu vou pegar, por exemplo, o período e o raio da Lua, vou calcular o K e agora ele serve para qualquer satélite que eu quiser lançar, beleza? Então, o item está falando exatamente isso, então está corretinho. Por fim, o item 120, considerando 6,7 vezes 10 a 11, tal, como valor para a constante gravitacional universal, calcule em metros por segundo ao quadrado a aceleração da gravidade na superfície de um planeta esférico de raio 3 vezes 10 a 7 sobre π metros e densidade média de 7 vezes 10 a terceira quilogramas por metro cúbico. Após efetuar todos os cálculos solicitados, despreze para a marcação a parte fracionária do resultado final, caso exista. Então vamos lá, olha só, a questão mais complexa até agora que eu acho, né? Eu tenho aqui a superfície do planeta e um objeto está sendo atraído pela força gravitacional dele aqui, ó. F, né? Sendo essa a única força atuando nesse corpo, o que eu posso afirmar? Que essa é a força resultante sobre ele. Então, ela é igual a massa vezes a aceleração, né? Vamos imaginar esse objeto bem próximo da superfície para a gente responder o que ele pediu. Então, a distância dele até o centro da Terra é exatamente o raio do planeta. Na verdade, aproximadamente, né? Agora, como que eu calculo essa força gravitacional? De acordo com a lei da gravitação do Isaac Newton, eu vou fazer isso aqui, ó. Isso é igual a G vezes G é a constante gravitacional, ele me deu o valor. Mzão, que é a massa do planeta. Mzinho, que é a massa do objeto, que é essa mesma aqui, ó, sobre D ao quadrado, onde D é a distância do objeto que está sofrendo a ação da força, do centro de massa dele, até o centro de massa do astro que está atraindo ele, no caso, o planeta Terra, né? Então, esse D, se eu tiver na superfície, ele pode ser igual ao raio da Terra também. E aí, se eu usar essas duas equações aqui, ó, a força resultante M vezes A é igual a Gzão, Mzinho, sobre R, onde R é RT, é o raio da Terra, ao quadrado. Mzinho aqui, ó, tchau, tá? Então, posso calcular a aceleração na superfície de um planeta com essa equação aqui, ó. Só que a gente tem um problema, ele não me deu a massa desse planeta. Ele deu o raio e a densidade, em quilogramas por metro cúbico, ó. Então, o que eu tenho que fazer? Para saber a massa, vamos apagar essas informações para a gente ter um pouco mais de espaço. Então, para eu saber a massa, eu vou fazer densidade vezes volume. A densidade vai ser, tá ali, ó, 7 e tal. E o volume, eu vou deixar D aqui, já vocês vão entender por quê. O volume é 4/3 de πr ao cubo. Isso é o volume de uma esfera, né? Então, eu vou substituir isso ali na massa. Esse R é o quê? O RT, é raio da Terra. Então, eu vou ter que o A é igual a G vezes a massa, que é D 4/3 de π vezes RT ao cubo, dividido por RT. Ou
Ou vou pôr assim, ó, multiplicado por 1 sobre RT, que eu acho que fica menos bagunçado. E aqui eu posso simplificar essa história. Ó, RT ao cubo dividido por RT ao quadrado vai dar só RT lá em cima. Então isso aqui vai me poupar de elevar aquilo... Olha lá o raio. 3 vezes 10 a sétima sobre π. Elevar aquilo ao cubo, depois ao quadrado, depois dividir, ia dar um maior trampo, né? Então faz assim que é melhor. Aí a gente continua. O meu A é igual ao G, que vale 6,7 vezes 10 elevado a menos 11, vezes o D, que é a densidade aqui, né? 7 vezes 10 a terceira, vezes 4 terços de π, vezes o RT, ó. RT é 3 vezes 10 a sétima sobre π. Acabou, né? Só isso. Olha que corrinha linda. Π com π, tchau, tchau. 3 com 3, tchau e tchau. Então, meu A vai ficar 6,7 vezes 7 vezes 4. Isso dá 187,6. Agora as potências de 10. 10 elevado a menos 11 vezes 10 a terceira vezes 10 a sétima. Eu vou conservar a base e vou fazer menos 11 mais 3 mais 7. 3 mais 7 dá 10. Menos 11 mais 10 vai dar menos 1. Então eu posso só fazer 187,76 metros por segundo ao quadrado. Como é para desprezar a parte fracionária, a nossa resposta vai ser 18. Você marca no gabarito 0, 1, 8. E aqui a gente finaliza mais uma prova extensa, né? Poucas questões onde a gente realmente precisou fazer cálculos muito complicados. Na verdade, foi só essa última questão, 120, né? O restante da prova abordou muita teoria. Você vê a importância de realmente entender, né? Mais uma vez, de realmente entender a teoria e não ficar só decorando fórmula. Eu espero que tenha aproveitado bastante, espero que te ajude muito lá no dia da sua prova, essa resolução. Bons estudos, boa prova e até mais. Tchau, tchau.